Você está no Simplesmente Podcast, edição de número 7. Aqui você vai desvendar os segredos para obter uma vida extraordinária e de sucesso. Mas antes de falar do nosso convidado especial, e esse eu estava aguardando de coração, nós vamos falar dos nossos parceiros. Eu quero começar com Comunidade Digital, que é uma empresa de marketing especializada em vendas pela internet. Os caras trabalham uma metodologia de 3 passos. O primeiro é fazer com que o cliente vá até você. O segundo, ele pega esses clientes de alta conversão e direciona para que você seja a primeira opção de compra. Olha que vantagem que essa empresa traz para essas pessoas. O terceiro é, eles pegam uma ferramenta chamada Marketing Analytics e eles conseguem fazer um monitoramento de toda a campanha em 24 horas. Então, 24 horas por dia, 7 dias na semana, eles conseguem fazer esse monitoramento. E quarto é a transparência deles. Isso nem está no script. Os caras têm um modelo de transparência em relação aos relatórios, banco de dados, que é incrível, ok? Se vocês quiserem saber mais, entre em contato com a equipe da Comunidade Digital, que vai prestar uma consultoria para vocês gratuita, ok? É isso. E o nosso segundo parceiro é Evela Paris, que é uma empresa focada em velas aromáticas, home spray, difusores e tem uma novidade, perfume para cabelo, gente. É algo incrível, tá? Se você entrar no QR Code que vai aparecer na telinha de vocês aí, vocês vão ter 20% de desconto e vocês podem falar com a Fernanda Nakamoto, tá bom? Ela vai atender vocês lá, ok? Sem mais delongas, eu gostaria de apresentar essa bênção de Deus, um homem maravilhoso, um evangelista, mentor, profeta, pastor, Maurício, seja muito bem-vindo. Mas antes de começar, eu gostaria que você me falasse sobre essa mentoria ICE. Eu gostaria que você me explicasse o que é essa mentoria de códigos da mente chamado ICE. ACE. Isso. Meu amigo, seja muito bem-vindo. gratidão. Uma alegria estar aqui servindo você. Um privilégio imenso. Amém. Estar nesse podcast. Simplesmente podcast. Estou muito feliz, muito grato a Deus por essa oportunidade, de ser um instrumento profético para abençoar as nações da terra, o Brasil. É onde essa voz chegar. Essa mentoria, meu amigo, ela nasceu no coração de Deus, sabe, literalmente. Eu estava na minha casa, através de algumas direções de Deus, eu orando no secreto, em intimidade com o Senhor, Deus começou a semear essa mensagem no meu coração. Eu peguei uma caneta e comecei a escrever. Sem nenhum tipo de preparação, estruturação, comecei a escrever acerca de propósito, acerca de experiência que eu tive com Deus, no começo da minha vida cristã. Comecei a colocar no papel e escrever. Aí pessoas começaram a se aproximar. Eu quero andar com você, eu quero aprender com você, eu quero ouvir aquilo que você carrega. Eu comecei a me expressar essa palavra. Eu falo acerca de propósito, eu falo acerca de dons espirituais, eu falo acerca de cura, eu falo acerca de perdão, tudo dentro dessa mentoria. E várias pessoas de vários estados, lugares estão sendo alcançadas. Eu estou mentoriando aqui, eu tenho um grupo de mentoria, eu tenho um grupo fechado, também faço mentoria individual. Vários empresários têm acessado e o meu propósito, meu foco é ativar as pessoas. Eu falei para um amigo meu hoje, falei, cara, o meu propósito é ativar famílias, ativar pessoas com essa mensagem que eu carrego. Eu sou um ativador profético. Então, o propósito dessa mentoria AC, primeiro A, autoridade, C, crescimento e E, espiritual. Autoridade, crescimento espiritual. Então, quando você acessa essa mentoria, você acessa primeiro o quê? A autoridade, o crescimento espiritual. Esse é o propósito dessa mentoria. Faça parte, hein? Vagas abertas. Bem, com certeza. Vou te chamar de Pastor Maurício.
Pastor, como tudo começou? De onde que veio, né, essa parte espiritual? Como começou tudo isso? Quem te influenciou? Veio dos seus pais? Veio de alguém? Como é que tudo isso aconteceu? Meu amigo, na verdade, falei para você que eu sou tocantinense, né? Nasci em uma cidade chamada Almas. Olha só. Almas é profético, né? Tem uma ligação muito profunda aí. Totalmente. Almas, eu sou um ganhador de almas hoje. É, essa chama, porque eu falo que é uma chama, Sim. nasceu no meu coração, eu tinha cerca de 17 para 18 anos. Eu fui convidado pela minha tia para participar de um retiro espiritual. Eu não tinha nenhum conhecimento cristão, minha família não era cristã, minha mãe não frequentava nenhum tipo de igreja, meu padrasto também não, meus irmãos também não. Meu pai morreu, eu era adolescente, eu tinha 5 para 6 anos, então eu não tive um contato com meu pai. Então, meu padrasto, chamado Alcide, um homem de Deus, sabe? Nos criou com muito trabalho, com muito caráter. Louvo a Deus pela vida dele. E com 16 para 17 anos, eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus. Minha tia me convidou para esse retiro espiritual de 3 dias. E nesse retiro eu tive um encontro com Jesus. O pastor fez um apelo no final. Eu fui para esse retiro, Chovis, com outro intuito. O intuito de, eu vou lá para comer. Comer, porque no retiro tem aquelas comidas. Eu vou lá comer, tem comida, aquelas brincadeiras, Sim. sabe? À noite, ficar conversando com a galera, com meus primos. Eu vou lá para curtir. Mas lá não teve como. Eu tive um encontro literalmente com o Senhor. Lá foi um momento que o Espírito Santo falou muito ao meu coração. A minha juventude, assim, foi um tempo, assim, muito precioso. Eu começo a falar, começo a arrepiar todo, porque foi uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus. Os 3 dias eu ouvi a mensagem. Primeiro dia eu não me preocupei muito, não foquei tanto na mensagem. Segundo dia eu estava desconectado ainda, mas no terceiro dia, eu lembro até hoje um pastor chamado Pastor Ribamar, apóstolo Ribamar. Da última pregação, estava eu, meu primo, alguns amigos meus do meu lado, e o apóstolo falou assim: hoje pode ser a sua última chance, o seu último dia. Ele falou: quem quer aceitar Jesus? Estava eu, meu primo, do outro lado meu outro primo e alguns amigos. Eu olhei para um lado, meus amigos aceitou, levantaram a mão. Olhei para o outro lado, meu primo aceitou. Aí estava eu e meu outro primo, chamado Neto. Neto falou assim: cara, eu vou, bora? Falei: amigo, calma aí, amigo. Vai ficar de boa. Fica aí. Não, tá bom então. E o pastor: hoje pode ser a última chance. Meu primo assim... E meu primo falou assim: primo, eu te amo, mas eu vou. E levantou a mão, eu também aceito. E o povo começou a glorificar, o povo começou a louvar. Glória a Deus. E eu fiquei na minha. E o pastor falou assim: a terceira vez: hoje pode ser a sua última chance. Aí eu senti um arrepio no meu corpo. Eu senti como se fosse algo queimando dentro de mim. E eu levantei as minhas mãos e falei: eu também quero fazer uma aliança com Deus. Eu dei um grito. Falei: eu quero aceitar Jesus. Aceitei. Fui lá para frente, o pastor orou por mim, pelos meus primos. Aí começou o processo. Foi um processo. Porque você para e analisa. Eu não tive essa questão dessa descendência cristã, ninguém me influenciou a ir para a igreja, minha mãe não me influenciou, meu padrasto não me influenciou. Eu, de livre, espontânea vontade, decidi. Porque tudo é uma decisão. Tudo é uma escolha. Eu decidi, eu escolhi servir ao Senhor. Eu escolhi receber o Espírito Santo na minha vida. É uma decisão. Alguém fala assim: não, mas eu nunca recebi esse mover na minha vida. Eu nunca senti essa presença na minha vida. É uma decisão. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele, e ele vai cear comigo. Eu decidi no meu coração. Eu quero servir ao Senhor. Eu comecei nesse processo só frequentar o culto. Porque tem pessoas que até se convertem, mas se tornam o quê? Um frequentador de culto. Um frequentador de igreja. E na igreja não te faz um cristão. Frequentar culto não te faz um homem de Deus. Porque não é você frequentar culto, é você ser transformado pelo poder do evangelho. Então eu fiquei 1 ano frequentando a igreja, eu participava dos cultos, era legal, do culto de jovem, do louvor, da palavra, só que eu não tinha compromisso. Tem pessoas que ficam assim hoje.
até se conecta com a igreja, acha legal, participa, mas nunca teve um encontro de verdade com o Senhor. Ele se torna um participante de culto, mas nunca foi transformado pelo Deus do culto. É uma pessoa que anseia pelo milagre de Deus, mas nunca foi transformado pelo Deus do milagre. E um dia eu falei assim, depois de um ano frequentando a igreja, e uma líder de jovens chamada Marcela, ela me influenciou muito, falou assim, Maurício, eu vejo que Deus tem um projeto e um plano na sua vida. Se batiza. Eu tinha alguns vestimentas, vestia de maneira muito errada, né, naquele contexto, né? Eu não tinha assim, uma postura para se vestir, eu tinha umas correntes ainda, umas cruzes, eu tinha algumas manias. Ela falou assim, olha, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas, sabe? Você vai ter que deixar alguns ambientes, frequentar alguns lugares. Porque, na verdade, eu nunca fui mundano, mas eu ainda participava de, tipo assim, de um evento, de festa na cidade. Era um modelo cultural. Modelo cultural, né? interior. Enfim. E outra coisa, a minha cidade que eu nasci, chamada Alma, tinha 3 mil habitantes. Então, tipo assim, tinha muita coisa ali, muitas festas, eu sempre participando, só que assim, ó, ela falou, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que perder. Aí, hoje eu entendo, eu perdi para depois ganhar. Então, tem coisas que não é perda. Tem coisas que são processos. E naquele momento, Deus estava me processando. Porque para você entender algo, a azeitona, para se tornar azeite, primeiro ela é processada. A azeitona que não se permite ser processada, ela nunca se torna azeite. E eu decidi, eu falei, Marcelo, como funciona essa questão do batismo? Ela me explicou, falei, olha, eu vou pensar, estou disposto. Cheguei, conversei com minha mãe não tinha tanto conhecimento. Falei, mãe, eu quero batizar. Ela falou, meu filho, pensa direito. Falei, mãe, eu quero me batizar. E um dia, eu acordei com uma chama no meu coração. Que chama é essa? Eu vou me batizar. Se batiza. Quantos anos você tinha? 19 anos. Eu frequentei um tempo a igreja, 19 anos. E eu falei, eu vou me batizar. Eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. Liguei pro pastor. Falei, pastor, eu quero me batizar. Pastor, como assim? Falei, eu quero me batizar. Eu quero de verdade. Esse é o caminho que eu quero para minha vida. Decisão. Alguns hoje eu quero saber o segredo do crescimento. Eu quero saber o segredo, sabe, da expansão. O segredo do crescimento, da expansão é você decidir todos os dias. Eu decidi. Falei, pastor, eu quero me batizar nas águas. O pastor me deu uma aula por telefone. Pastor, amanhã eu estou aí. 7 da manhã. Estou passando na minha casa. Me buscou. Levou para uma cidade vizinha que tinha um rio. Me batizei em um rio. E naquele momento, quando eu saí das águas, eu falei comigo mesmo. Falei, eu não vou ser qualquer cristão. Eu não tinha nenhum tipo de conhecimento. Ninguém na minha família era pastor. A minha situação não era uma situação tão confortável. Então, a minha família passou muita escassez, não passei fome, mas tinha muita limitação financeira. Então, tinha muita limitação financeira. Eu falei, eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. Comecei a buscar, e pasme, eu era gago. Todo esse processo eu não conseguia me expressar. Eu era literalmente gago, sabe? Eu fui travado na escola. Eu lembro que eu fui apresentar um trabalho na 6ª série de história. Eu me travei. Naquele momento, sabe, pessoas começaram a sorrir de mim, eu comecei a gaguejar. Então, eu fiquei gaguejando da 6ª série até o 3º ano. Eu carregava esse trauma na minha vida. E eu carregava esse sentimento. Eu não consigo me expressar, eu não sei falar, não tenho uma boa postura. Olha a cidade que eu estou. Porque tem pessoas que acham que a bênção está na geografia. Só que nunca foi acerca da geografia. Sempre foi acerca daquilo que você carrega. Exato. E naquele momento que eu batizei, eu creio que o Espírito Santo colocou uma semente dentro de mim. E nasceu uma chama e uma vontade de pregar o evangelho. Mas, amigo, como que eu vou pregar o evangelho sendo que eu era gago? É impossível. A história de Moisés. História de Moisés. É impossível ser um pregador do evangelho gago. Então, imagina o meu cenário. Gago, desacreditado, as pessoas falavam assim, esse aí não vai ser nada, sabe? Os vizinhos falavam, seu filho do Silene,
não virar ninguém, não vai ser nada. Porque, tipo assim, quando eu me converti, nasceu uma chama. Minha vontade era de participar do culto de manhã, participar do culto de tarde, perder aula para ir para o culto, de ir para monte orar. Minha vida era essa. Então, começaram a me chamar de vagabundo, de preguiçoso. Cresci ouvindo isso, esse processo. Mas eu me entendi que foi o processo. O processo é inevitável. O processo, você tem que passar pelo processo. Ele te forja, né? Forja. Tantas vezes minha mãe, meu filho, você vai ficar doido. Só que ela falava, tipo, você não tinha esse entendimento que ela tem hoje. Ela falava, mãe, é uma chama dentro de mim. Eu não sei explicar essa chama. Meu padrasto, meu filho, vai com calma. Eu falava, meu padrasto, é uma chama, eu não consigo discernir, compreender. Eu não sabia me movimentar, não tive um mentor na época. Depois o pastor começou a me discipular. Essa questão da gagueira. Eu comecei a orar no monte. Eu falei, Senhor, a Bíblia fala que o Senhor cura pessoas. Que o Senhor opera grandes milagres. Eu sei que o Senhor é Jeová Jirê. É o Deus da provisão, é o Deus que cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Senhor, se o Senhor cura paralítico, o Senhor cura mudo, o Senhor cura surdo, o que é uma gagueira para o Senhor curar? Eu comecei a fazer campanha no monte. Comecei a subir um monte declarando, Senhor, cura a minha língua, me cura dessa gagueira. Comecei a orar, comecei a citar, Senhor, eu quero me expressar, eu quero ser um pregador do evangelho. Subi no monte declarando, orando, fazendo campanha. E, peraí, pasme, ia pro monte sozinho. Pegava uma bicicleta, colocava água na garupa, uma Monark que eu tinha, comprava mortandela e subia o monte para orar. E gritava no monte, Senhor, me cura dessa gagueira. Travando, não conseguia me expressar direito. E eu declarava muito João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu citava muito Isaías capítulo 6, que o Senhor visitou Isaías, tocou com tenaz na sua boca. Eu citava muito Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Jeremias era uma criança, mas o Senhor ensinou ele a falar. Comecei a declarar, Senhor, me cura. Eu quero propagar o teu evangelho. Eu quero te servir. Eu quero ajudar pessoas. Só que não tinha noção nenhuma. Não conhecia outra geografia. Cidades muito pequenas que eu conhecia, Porto Alegre, no máximo Indianópolis. A cidade que eu conhecia, eu não saía da cidade, eu não tinha essa liberdade para sair da cidade, para viajar, para, acessar outros lugares. A minha geografia era aquela, o meu cenário era aquela. Para algum de derrota, para algum de fracasso, mas para Deus não. Para Deus, Deus estava me forjando para me fazer um profeta, um homem de Deus, para abençoar as nações da terra. Então, esse foi o meu processo. Eu lembro que eu estava na igreja um dia e tinha cerca de 36 pessoas. E o pastor falou assim, olha, é uma campanha e durante essa campanha aqui, até o final da tarde, começou pela manhã e encerrar às 18 horas. Todos aqui vai ter que pregar um pouco, 10 minutos. Você para e pensa, como que um cara que é gago vai expressar, vai falar? Me entristeci, tinha 36 pessoas, eu era o último. Eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, eu vou ser envergonhado, porque eu não sei falar. Só que eu tenho muita vontade e desejo. Eu não sabia falar, mas eu tinha vontade e desejo do meu coração de ser um pregador da palavra, de expressar a palavra. Eu meditava muito as escrituras, fazia muito jejum, mas não conseguia falar. A minha língua era o quê? Travada. Aí a primeira pessoa falou, a segunda pessoa falou, e estava perto de mim. A terceira pessoa falou, a quarta pessoa falou. Aí chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, eu lembrei de tudo. Passou um filme na minha cabeça. Lembrei do monte que eu orava. Lembrei do processo que eu passei. Sabe? De muita acusação pelas pessoas ao meu redor, os vizinhos, sabe? Me criticava muito. Eles me zombavam de mim, porque foi uma chama muito poderosa no meu coração. Eu pregava na rua, pregava para os idosos, pregava para todo mundo. Pregava nos bares. Eu virei um pregador, assim, de fato. Eu pregava do meu jeito. Eu fechei o olho e comecei a falar, a declarar. Quando eu abri o olho, todo mundo estava chorando. Eu olhei assim para um lado, para o outro, ali. O que aconteceu, pastor? O pastor falou assim, meu filho, você falou cerca de 10 minutos sem travar. Você não gaguejou. Porque eu fechei o olho e comecei a lembrar dos versículos. João 14, 6. Eu lembrei da época que eu estava no banheiro,
lendo a Bíblia com a vela, porque eu não podia ficar com a luz acesa, ficava lendo a Bíblia com o quê? Com a vela, de ler as escrituras, comecei a lembrar. João capítulo 14, versículo 6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser. Comecei a citar, pessoas chorando. Dali começou. O pastor falou assim, meu filho, Deus tem algo com você. Algo destravou na sua vida hoje. Ali foi o destravar. O Senhor visitou, me curou daquela gagueira, me fez planos extraordinários. E assim, mais ou menos assim, meu amigo. Só para dizer que Deus cura, né? Deus cura, Deus cura. Deus cura. Você que tem algum problema na sua vida, eu tinha uma gagueira. O Senhor me curou. Não sei qual é o seu problema hoje. A mensagem para você é, Ele vai te curar também. Para o Senhor nada é impossível. Amém. Amém. Então aí começou esse processo, parte desse processo. Tem outra parte que é uma caminhada, mas eu passo para você. Não, eu acho que você pode discorrer. O que eu ia perguntar é que, primeiro que essa parte do processo, muitas pessoas têm ainda dificuldade, você que está assistindo a gente, de entender esse processo. Esse processo nada mais é do que um treinamento. Treinamento que Deus está fazendo contigo, né? Ele está te forjando, ele está te preparando. É na escassez, é na dificuldade que você aprende. E foi o que aconteceu com o pastor Maurício. Mas eu sei que a gente quer que as coisas aconteçam ontem. Não é nem hoje, é ontem, né? É tudo para agora. Só que esse processo, ele demora, leva um tempo. E muitas vezes a gente tem dúvida, né, pastor? De como vai ser. Porque quem fala que tem a visão, não é verdade. Ele vai abrindo os caminhos. Você vai percorrendo e ele vai abrindo, né? Você sabe que algo de bom vai acontecer porque a gente acredita nisso. Não é verdade? Você sente isso no coração. Você fala, vai acontecer algo. Mas você não sabe o que é, que algo que é. Então, se você tá sentindo isso e tá passando por isso, fica tranquilo. Faz parte do processo. Eu coloquei o pé e Deus colocou o chão. Então, naquele momento, aconteceu um milagre ali. O pastor me chamou depois e falou, meu filho, Deus tem algo com você. Você era gago. Você falou 10 minutos sem usar nada. Ininterruptos. E ele falou assim, olha... Isso é um milagre. Vamos... Esse é o primeiro milagre. Primeiro Deu, milagre. Vamos trabalhar isso. Eu não tinha roupa para vestir, usava uma calça que eu tinha, uma calça marrom que eu tinha. Uma situação muito complicada. E eu falei, pastor, eu quero ser um pregador do evangelho. E tinha um terno, nesse dia tinha um terno em cima do púlpito. Eu subi depois, toquei nesse terno. Falei, um dia eu quero ter um terno desse. Coloquei as mãos. E nessa conversa o pastor falou assim, meu filho, eu não sei porquê. Sabe aquele terno lá em cima do altar? No púlpito lá? Eu falei, sei, pastor. Aquele terno é seu. Deus mandou eu entregar aquele terno para você. Tá? Eu estava aqui, eu senti no meu coração de ofertar para você. De semear na sua vida. Porque eu sei a unção que o Senhor está colocando sobre a sua vida. É algo que foi ativado ali. Aí o pastor marcou já o dia para me pregar, preguei no culto de jovens. Eu lembro a minha primeira mensagem, do cego Bartimeu. Eu lembro eu gritando lá, o cego Bartimeu, quanto mais tentar calar tua boca, grita. Foi algo incrível, surreal. Aí começou ali, você pregar em congregações, em igrejas, dentro da cidade. E não tinha saída, alcançado a geografia. Então ali foi a preparação de Deus na minha vida. Entenda uma coisa. Uau. Quando Deus ele chamou Davi, o chamado Davi era para ser rei. Deus chamou o menor da casa. Mas depois que Davi foi ungido, que Samuel colocou o óleo na cabeça de Davi, Davi não se tornou rei. Ele voltou para onde? Para o pasto. Ele foi treinado no pasto. Então, o ambiente que você está hoje, Deus está treinando e habilitando você para você acessar um novo nível. Mas a mensagem para mim e para você é: não desprezais os pequenos começos. Quando estamos começando, queremos o quê? Usar atalho. Não saia da geografia que Deus plantou você. Hoje você está aí, detrás desse balcão, sendo esse atendente, trabalhando em algo, mas a mensagem para você é: Deus está forjando o seu caráter. Aquilo que para você é uma dificuldade, para Deus é treinamento.
Então Deus estava me habilitando naquela cidade, naquele lugar, trabalhando no meu coração, a humildade, matando o meu orgulho. Nem conhecia aeroporto, não sabia nem o que era um avião. Não sabia, de verdade. Mas eu falava, Senhor, um dia eu vou andar, um dia eu vou fazer a tua obra. Aí daí, eu comecei a ministrar na cidade, essas coisas começaram a acontecer. Só que eu falei, tá muito pequeno, precisa largar as tendas. Eu decidi. Precisa largar as tendas. Eu ficar aqui é bênção. Deus tem um projeto, só que precisa largar. É um tempo de eu gerar, um tempo de expansão, crescer. Só que não tinha ninguém fora, assim. Alguns parentes moravam em Goiânia, só que eu não queria ir para Goiânia. Eu lembrei de Palmas. Eu lembrei de quê? Eu conheci um pastor no interior, chamado Pastor Genison. E eu me conectei com aquele pastor. Ele, pastor, você mora onde? Ele mora em Palmas, tal. Eu lembrei dele, mandei mensagem, pastor, tá morando aonde? Palmas. Ele, pastor, deixa eu morar com você. Quero largar as tendas. Uma conexão com fins e almas. Através daquela conexão, eu mudei para onde? Para Palmas. Então, entenda, tem coisas que é conexão na sua vida. Tem pessoas que na sua história é uma ponte. Grande parte do seu propósito está dentro de alguém. Você nunca constrói nada grande sozinho. Projetos, empresas, negócio, você nunca constrói nada grande sozinho. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 fala, é melhor ser dois do que um. Provérbios 17 fala, em todo tempo ama um amigo, na angústia nasce o irmão. Nenhum projeto grande você faz sozinho. O que nasce grande é anomalia. Você sempre vai precisar de pessoas, de amigos, para estender as mãos para você, para ajudar você. E o pastor aceitou. Vem para cá, eu vou cuidar de você. Eu acessei aquele ambiente. Já estava tudo feito, Não, na verdade, né? Peguei uma sacola, não tinha bolsa, não tinha mala, não tinha nada. Peguei uma sacola. Não tinha dinheiro para poder ir para Palmas. Liguei para um amigo meu. Amigo, me leva em Palmas. E ele, o que aconteceu? Você está bem aqui, está ministrando. Amigo, a página, a estação vai mudar. Eu creio, eu decido. Eu vou largar as tendas, um lugar maior, uma geografia maior. Aí ele falou, Maurício, mas lá é difícil, lá é cidade grande, não conhece ninguém. Falei, eu sei da mensagem que eu carrego, e o seu propósito eu carrego. Ele, Maurício, amém, eu vou te levar lá. Peguei a sua, coloquei numa sacola, entrei no carro e fui. Cheguei e fui morar em Palmas. Morei com um pastor, morei no fundo da igreja, passei todo um processo, fui trabalhar um tempo, trabalhei lá, só que não era essa questão do trabalho. Eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. Porque essa questão de chamado, não é você que escolhe o chamado, é o chamado que escolhe você. Não é eu que tenho o chamado, é o chamado que me tem. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus chama muitas pessoas, agora escolhido não tem escolha. Você pode tentar fugir, pode tentar se esconder, mas escolhido não tem escolha. Observe Elias, uma síndrome que ele... A síndrome que ele acessou. Fugindo de Jezabel, né, se sentindo sozinho, dentro de uma caverna, pensando em parar, em desistir do seu ministério, do seu chamado. Só que o Senhor falou assim, Elias, o que fazes aqui? Você tentou se esconder, você tentou fugir, mas eu estou te encontrando aqui. Eu sei aonde você está. Não adianta você querer esconder do Senhor. Ele já marcou, ele já chamou você. Luiz Hermínio fala que o chamado é uma obra incrível, dada a uma pessoa inadequada para fazer coisas extraordinárias por um tempo indeterminado e sem recursos suficientes. Sem recursos suficientes, por um tempo indeterminado, e você faz proezas. Então, não tem como, não é eu que escolho o chamado, é o chamado que me escolhe. Então, eu tentei fugir várias vezes. Não, eu vou parar de ministrar, parar de falar, isso não é para mim, eu vou trabalhar, eu vou criar alguma coisa, montar um business, eu vou fazer alguma coisa. Mas não tem como. O chamado, a marca. Você até vai, tava né? queimando, até vai. Mas só que eu tava trabalhando lá, eu lembro a vez que eu tava trabalhando, eu trabalhava em uma empresa que mexia com roupa, né? Fazia esses desenho da roupa, costurava, cortava os panos para fazer. Eu era ajudante, auxiliar. Então, tinha vez que eu tava lá, eu tava pregando pro povo.
A mulher fala, olha, Maurício, eu vou te mandar embora. Falei, não, tá dentro de mim, eu não consigo ser outra pessoa. Era natural. Eu falo o seguinte, aquilo que você carrega é natural. Não adianta você querer inventar. Tem pessoas hoje que querem inventar muitas coisas, né? E quer inventar aquilo que ele não é. Ah, eu sou cristão. Quem é, não precisa falar. Eu vou repetir para você. Quem é alguma coisa, não precisa falar nada. Quem apresenta você é Deus. Quem carrega autoridade não precisa falar que carrega. As pessoas começam a notar que ele é lá um homem de Deus, que ela é uma mulher de Deus. Era muito claro. Aí os colaboradores falavam assim, colaborador, Maurício, você é um pregador. Você está no lugar errado, fazendo a coisa certa, mas no lugar errado. Coisa certa é o quê? Pregando a palavra. Lugar errado é o quê? Na empresa. Não era ambiente para falar do evangelho. Tem pessoas assim, se encontra perdida, está trabalhando na empresa, mas não tem uma direção, porque tem um chamado, tem um propósito. Mas não é só ter um propósito, é você ter uma clareza. É você sair, você não pode também, não, eu tenho um chamado para ir para a África, dormir, acordar, largar a sua vida e ir para a África. Não é isso. É você ter uma clareza, estruturação. É isso mesmo o meu chamado. Deus realmente me chamou para isso. E tudo é uma preparação. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Davi foi para onde, Davi? Para o pasto. Depois se tornou o quê? Rei. O grande rei de Israel. Mas foi processado cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Então, aprenda a valorizar as coisas pequenas para você acessar aquilo que é grande. Eu sabia que eu não nasci para ser um colaborador. Eu nasci para ser um instrumento de Deus, para ser um profeta de Deus. Então, logo depois eu saí daquele emprego, Deus começou a me usar. Fui fazer seminário em Goiânia, voltei, fiquei servindo uma igreja em Palmas durante 5 anos, servindo, limpando a igreja, limpando o banheiro, limpando os vidros da igreja, honrando os irmãos, pegando um guarda-chuva para entrar com os irmãos no dia de chuva, servindo. Porque esse é o princípio. O princípio do crescimento é você servir pessoas. Servir, você facilita a vida de alguém. Qual é o maior no reino dos céus? É aquele que serve. Esse é um princípio. Amém. É um princípio milenar para o seu crescimento. Servir. Servir pessoas, você melhora a vida de alguém. E automaticamente melhora a sua também, né? Com certeza. Isso é muito forte. Mas eu até coloquei essa frase aqui, eu achei poderoso isso. Quem carrega autoridade não precisa falar. É natural. É natural. Olha, eu vou falar algo aqui e eu tô falando por mim, tá? Sim. Não tá escrito isso. Mas eu penso que existem 2 tipos de ambiente. Na verdade, o ambiente, quando você troca do ambiente, e a ambiência, que é aquilo que vem de dentro para fora e que transcende nas outras pessoas. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego e você está participando com algumas pessoas, por incrível que pareça, a primeira sensação que a gente tem é de que aquela vaga é nossa. Sim. E aí você passa no processo e você entra na empresa. Quando você fala de clareza, eu entendi que é isso. Além de você entender o que está acontecendo, a clareza é de que você sabe que aquilo é para você. Isso. A clareza é a certeza de que aquilo é para você. É diferente do cara achar que tem que ir para a África, como você bem trouxe, né? Vou fazer um trabalho social lá, vou ficar 1 ano, vou largar tudo, vou largar minha empresa, vou largar tudo que eu tenho aqui, vai. Sem responsabilidade. Sem responsabilidade, perfeito. Isso quer dizer, sem responsabilidade nenhuma. Pior, vai acabar com sua vida, não vai ajudar ninguém do outro lado e vai ser muito pior do que você imagina. Então, tenha cuidado também com essa... Tem que ter uma direção clara, né? Eu falo o seguinte, que várias pessoas hoje, a pergunta é, como é que faz? Eu vou largar tudo para seguir. Cada um tem sua história. A sua história é a sua história. A história do Geraldo é a história do Geraldo. A minha história é a minha história. Você não pode seguir para seguir o meu padrão. Você pode usar os exemplos que eu fiz, né, os princípios, os momentos de oração, o sacrifício,
mas cada um tem a sua história. E cada um tem um Porque chamado, a né? vocação é individual. Exato. Deus entrega uma porção para cada um. Alguns para pregar, outros para louvar, outros para empreender, outros para acessar lugares de honra. Então, ambientes, network. Então, cada um, Deus tem um propósito específico. Tá? E Deus me deu essa clareza. Então, larguei e fui seguir, acreditando no projeto, no propósito, servindo pessoas, aprendendo com quem já percorreu esse processo, esse caminho. Andei com vários pastores, né, mais velhos do que eu, aprendendo, servindo, andando com eles, viajando com eles, ouvindo. Pastor, como é que é? E perguntava muito. Aprenda a fazer pergunta. Pastor, como é que abre uma igreja? Pastor, como é que faz isso? Comecei a perguntar. Aprenda a fazer pergunta. Aprenda a sentar para aprender. Nesses 5 anos que eu passei nesse processo, nessa igreja, fiquei aprendendo. Sentado, limpando a igreja, limpando as cadeiras, limpando os vidros, limpando o escritório, sentando perto do pastor. Pastor, me indica o livro. Pastor, me indica uma pregação. Pastor me corrigindo, fala assim, não fala desse jeito, comportamento. Aprendi assim. Então, esse é o princípio, aprender. Se você não tiver um coração ensinável para aprender, você nunca muda de nível. Essa é a grande virtude do homem de Deus, coração ensinável. Aprendi isso com Tiago Brunet, coração ensinável. Cauê serve muito a igreja, vem fazendo um trabalho extraordinário. Que alegria. Parabéns, tá? É prosperar e crescer muito. Porque alguns falam assim, o crescimento não é... Isso é muito forte aqui, ó. O segredo da missão não está na distância que você percorre, mas no propósito que você carrega. Anota isso aí, tá? Em casa, anota isso aí, grava isso aí. O segredo da missão não está na distância que você percorre, mas no propósito que você carrega. Você pode percorrer lugares, regiões, mas se você não carregar um propósito claro dentro de você, não adianta nada. É o propósito que você carrega que vai mudar a sua vida. Uau! É isso. Que maravilha, que maravilha. E tem até um livro chamado Uma Vida com Propósito que fala assim, a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. Ou você prosperar naquilo que Deus não chamou você para fazer. Tem pessoas que até avançam, mas está avançando naquilo que Deus não chamou você para fazer. Aí diante de Deus, no tribunal, meu filho, cadê os frutos? Cadê as almas? Senhor, eu prosperei muito na terra. Eu arrebentei na terra. Eu revelei, eu profetizei, eu falei do teu nome, expulsei demônios. A voz vai ser assim, afasta de mim, porque eu não te conheço. Porque você prosperou na coisa errada. Eu chamei você várias vezes. Eu usei pessoas para falar com você. Usei crianças. Usei pessoas na rua para falar com você. Usei até o jumento para falar com Balaão. Só que você não ouviu. Afasta de mim. Você não cumpriu o seu propósito. Propósito traz leveza. Propósito traz clareza. Tem pessoas que falam assim, não, está muito pesado. Pare e analisa. Você está de fato cumprindo o seu propósito? Um jovem, um rapaz muito jovem, um obreiro, servindo numa igreja, ele falou assim, chegou no pastor e falou assim, pastor, eu estou lá naquela cidade, servindo naquela igreja, fazendo, tá uma bênção. A igreja está crescendo, está prosperando, só que eu estou cansado. Um pastor já velho, já sábio, já maduro. Cansado por quê, meu filho? Pastor, estou cansado de fazer a obra de Deus. O pastor respondeu assim, meu filho, o seu problema é só um. É porque você está muito envolvido com a obra de Deus, mas não está envolvido com Deus da obra. Uau! Você está cansando porque está andando só. E tem pessoas que é assim, que se envolve tanto com a estrutura, se envolve tanto com as coisas, mas esquece de se envolver com Deus da obra. Tá? Você cansa porque você está andando só. Você não está andando com Deus. Você não está tendo uma relação com Ele. Em algum momento desconectou. Você até começa bem. Porque a questão não é você começar bem.
é você terminar bem. Saul começou bem, mas terminou mal. Muitas vezes não é como você começa. Eu não comecei bem. Gago, a cidade que eu morava, 3 mil habitantes. Mudei para Palmas, eu estou aqui hoje. Deus mudou minha vida. Ano passado preguei em 11 países. Fui em Israel 3 vezes ano passado. Fui na Suíça, em Portugal, vários países. Toda semana, acho que ano passado eu fui avião, perdi as contas. Toda semana. Eu viajava 3 vezes por semana para ministrar. No Brasil inteiro. Até hoje eu viajo. Uma bênção. 3 vezes por semana ministrando estados, países. Não conheci o mar, conheci o mar. Tantos lugares, coisas que Deus me proporcionou a acessar. Através de quê? Da palavra, do evangelho. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Entenda algo. Não é como você começa. Saul começou bem, mas terminou mal. É como você termina a sua história. E aqui tem pessoa nesse podcast aqui que está observando aqui. Meu Deus, eu quero viver algo novo na minha vida. Acessar uma nova estação. Eu quero prosperar, avançar, ser um pregador, ser um profeta de Deus. Mas entenda uma coisa. Não é como você começa. É como você termina. É o que Deus valida. Como você vai terminar a sua história. Tem pessoas que começam bem, mas no meio ali desconecta do seu propósito. Por quê? Como Saul. Está crescendo demais. Está muito grande. E muitas vezes você tem que lembrar. Lá de trás. Eu lembro de quê? Lá de Almas. Dos meus amigos de lá. Eu ligo para o papai e falo assim, meu amigo, como é que tá aí, meu amigo? Vem cá nos visitar. Vem pregar pra gente aqui. Eu lembro do monte que orava lá em Almas lá. Eu tenho que lembrar lá de trás, para mim nunca esquecer de onde eu saí. E quando eu penso em esquecer que eu acho que eu sou alguma coisa, estou em algum país legal, posto uma foto, alguém vai lá. A minha ex-líder fala assim, Maurício, cuidado. Cuidado. Quem entende uma coisa? Davi. Alguém fala assim, o sucesso de Davi foi quando Davi venceu o gigante. Ali foi o sucesso de Davi. Foi algo muito incrível. Foi aplaudido. As portas se abriu para ele. As conexões se abriu hoje no business, chamado de network, né? Rede de relacionamento. Ele venceu o gigante, foi aplaudido, recebeu recompensa. Mas aqui foi o sucesso de Davi para as pessoas. Mas o sucesso de Davi não foi quando Davi simplesmente venceu Golias. O sucesso de Davi, isso é muito poderoso. É um negócio muito poderoso. Davi estava onde? No palácio. Todos os reis tinham que sair para a guerra. Mas Davi ficou confortável no palácio. Vou ficar no meu lugar, tranquilo, eu não vou sair para a guerra. Só que no lugar de sucesso, Davi caiu. No lugar que era para ser uma vitória, Davi caiu. Porque Davi olhou para a janela e viu quem? Berseba. Ali não foi o lugar do sucesso de Davi, foi o fracasso de Davi. Então, o lugar alto, muitas vezes, é o lugar que você precisa analisar e observar muito mais. Muito aprendizado, hein? Então, o sucesso de Davi não foi no palácio. Eu até corrijo aqui, corrigindo. O sucesso de Davi foi aonde? Foi vencendo o gigante. No palácio ele estava tranquilo, confortável. Mas lá ele caiu. Mas vencendo o gigante, aquilo poderia ser uma derrota, foi o sucesso dele. Amém, amém. Pastor, desculpa. Diz uma coisa. Nossa, é tão forte, né? Uma benção. Como é que as pessoas que hoje se veem numa situação, eu lembro quando eu ainda não era um cristão, e eu tinha muito medo, porque eu gostava de, sei lá, sair à noite, em festas, quando eu era adolescente, né? Eu tinha muito medo, que eu achava que eu ia perder tudo isso aí. Então, acho que tem muita gente ainda hoje que às vezes não quer ir para a igreja ou ouvir uma palavra de Deus porque acha
que quando chegar numa igreja vai perder tudo isso e vai ser tirado dele. É como se a gente tirasse o doce de uma criança. Como é que essas pessoas podem chegar? O que Deus ensina sobre isso? Seja mais claro assim Por exemplo, imagina o seguinte, eu quero buscar Deus, Ok. mas eu bebo, fumo. E eu estou falando de uma percepção das pessoas que vivem lá na periferia Ok. e que acabam vivendo isso. E elas não querem, elas têm medo de chegar próximo de uma igreja ou de aceitar Jesus, porque acham que isso vai ser tirado delas. O que você indicaria para essas pessoas? Como é que tira, como é que liberta isso delas? Porque na verdade, né, isso é muito, muito interessante que você pautou aí. Essa questão, uma pessoa que tem, por exemplo, um vício. Tem um vício, como que eu vou me aproximar de Deus? Primeiro ponto aqui, a Bíblia fala assim, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A igreja é um hospital para curar pessoas. Quem aponta são os homens. Deus não aponta ninguém. O reino de Deus é um reino extraordinário, que você que chega caído, chega drogado, ele liberta você, cura você. Quem aponta é as pessoas. Só que a questão é, você pode até entrar viciado, drogado, adúltero, só que quando você acessa e tem de fato o encontro com Jesus, você é transformado. Só que quem faz a obra na vida de alguém não é eu, não é o profeta, não é o pregador. Quem faz a obra na vida do ser humano é o Espírito Santo. Aqui está o problema. Tantas vezes eu tentei mudar pessoas, mudar minha mãe. A minha mãe tinha um vício de fumar. E eu, nesse processo de pregação, mãe, para, mãe, sem sabedoria, mãe, isso vai para o inferno. Pregar, só que ela irritava e não parava. Quanto mais eu falava, mais ela fumava. Mais ela fumava. Aí um dia eu estava deitado, o Espírito Santo falou assim comigo, meu filho, para de querer fazer com a força do seu braço. Eu deixei. Quando eu deixei, foi naturalmente. Ela parou. Literalmente. Então aqui tem pessoas aqui hoje, esse podcast, que é simplesmente podcast, que está tentando mudar alguém, tentando mudar o esposo, mudar a esposa, mudar o filho, com a força do braço. Mas quem muda não é você. Quem vai transformar essa pessoa é o Espírito Santo. Zacarias fala, nem por força, nem por violência, mas pela força do Espírito Santo que acessa o coração das pessoas. Então quem faz a obra é o Espírito Santo. Você pode chegar drogado no culto, na igreja, pode chegar caído, maltrapilho, viciado, meretriz, mas lá dentro você precisa ter um encontro de fato com Jesus. Você pode até começar a frequentar, mas enquanto você é frequentador, você não muda nada. Tem pessoas que frequentam, mas a mente não é transformada. Pessoas que frequentam, mas o coração não é transformado. É ter um encontro de verdade com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus de verdade, o próprio Cristo, ele muda você completamente. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem liberta você é o Espírito Santo. Para de querer fazer com a força do seu braço. Para de lutar com... Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E é natural. Quando você menos espera, é muito de repente. Ele vai lá e opera a obra. Ele vai lá e cura você. Ele vai lá e restaura você. Ele começa a tirar os desejos, as vontades de você fumar. Você começa, meu Deus, tá tão bom ouvindo louvor. Tá tão bom servindo Jesus. Eu conheço, tem inúmeros casos. Pessoas que eu já ganhei para Jesus. Ex-drogado. Pai de santo. Teve um cara que tinha ligação, sabe, com obras muito malignas. Preguei para ele. Hoje é um obreiro na casa de Deus. Me liga, manda mensagem para mim porque foi alcançado pelo poder do Evangelho. O Evangelho gera vida. O que é Evangelho? Evangelho é boa notícia, é boas novas. Então, o propósito aqui desse simplesmente aqui é levar as boas novas. Amém. É levar a cura para as pessoas. Estou feliz por você, né, ter esse coração disposto a fazer
seguir nesse projeto. Que Deus te abençoe muito. Que você siga, sabe, abençoando pessoas. Aquilo que você carrega é muito precioso. Você é um multiplicador de talento, você é um multiplicador de bênção na vida de alguém. Então é incrível isso aqui. Amém. Obrigado. Pastor, tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Eu respondi a pergunta? Respondeu, óbvio. Tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer, e são muitas. Ok. Eu vou tentar trazer algumas aqui. Mas tá aqui, ó. Qualquer coisa aqui, ó. E a gente estava falando sobre isso antes de iniciar o Simplesmente Podcast. Como é que eu sei? Na verdade, eu vou mudar a pergunta. Como é que eu ouço a voz de Deus uma vez que eu não estou ouvindo, mas não parei de orar, não parei de clamar, não parei de adorar? E faz tempo que eu não ouço. O que acontece? Por que isso acontece? Essa pergunta eu ouço muito, eu sou aí porque eu ouço muito essa pergunta. Porque, na verdade, quando você citou aí, essa parte de cuidado, essa parte de ministração, pregação, né? Deus me usa muito. Mas uma coisa que Deus colocou, Deus me usa muito é nessa parte profética. Eu quero falar muito acerca disso aqui ainda. Sim. Né? Essa questão profética. Deus me chamou com essa vocação profética. Eu sou um ativador de pessoas, sabe? Deus coloca palavras no meu coração para liberar para a vida de alguém. Profeta, biblicamente falando, aquele que recebe uma mensagem de Deus e entrega para alguém. Então, sempre nos ambientes que eu estou, igrejas, casas, célula, a pergunta é a mesma: como faz para ouvir a voz de Deus? Estava tendo uma reunião empresarial lá no centro de São Paulo. Quando acabou, um rapaz procurou até o Geraldo, esse rapaz que está ali comigo, Deus abençoe, Geraldo. Falou: Geraldo, como é que eu faço para aprender? Como é que eu faço para estar junto? Eu pego a minha moto, vou bater lá, eu quero estar perto desse cara, eu quero também ouvir, se movimentar desse jeito nos dons espirituais. Primeiro, isso é um dom. É algo que Deus depositou dentro de mim, é um dom. Sim. Biblicamente falando, existem 9 dons. 1 Coríntios capítulo 12. Dom de cura, profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Isso é um dom. Línguas, interpretação de línguas. E que Deus deposita em pessoas. Mas quem entrega o Espírito Santo conforme a sua vontade. Você tem que buscar. Buscai com zelo os melhores dons. Então, isso é um dom. Essa questão de ouvir a voz de Deus, isso é muito individual. Por quê? Cada um tem uma maneira de ouvir, de ter um toque de Deus de verdade. Por exemplo, eu ouço muito isso. Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, só que eu não consigo ouvir a voz de Deus. Lá no começo também eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Eu não conseguia entender. Os pastores falavam assim, ó, eu estava orando, Deus falou comigo. Eu achava que Deus descia, falava assim: meu filho, Geraldo, meu filho. Não. Eu pensava antes, mas não é assim. Eu comecei a entender que Deus fala através da palavra. A maior resposta de Deus é a Bíblia. Lutero fala assim: um dia sem meditar nas Escrituras, considere esse dia perdido. Calvino fala: quando a Bíblia fala, Deus fala. Então, eu quero ouvir a voz de Deus, mas a questão é: você está parando para meditar nas Escrituras? Aqui está a voz de Deus, a palavra do Senhor. Durante o dia você faz tudo, mas esquece de meditar na palavra. Então eu comecei a silenciar a voz de fora e comecei o quê? A abrir a Bíblia. Deus, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu comecei a meditar. Eu comecei a abrir, Deus começou a falar comigo na palavra. Porque aqui é só letra. Mas Paulo falou assim: a letra mata, a letra da lei, mas o Espírito vivifica. Aqui é o Logos. Logos, palavra. Mas o rema começou a saltar. O que é rema? Palavra revelada. É o que está por detrás da letra. E Deus começou a falar comigo, a expressar comigo, intimamente, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, em ambientes, usando pessoas. Então eu comecei a silenciar a voz de fora e abrir o quê? A palavra do Senhor. Abrir a Bíblia. Não tem outra resposta se não for na palavra.
Qualquer coisa fora da palavra é conversa fiada, é balela. A palavra é a boca de Deus. A Bíblia é a resposta para o mundo. A única coisa que vai transformar essa nação, essa terra, esse país, as nações da terra, é a palavra do Senhor. Abacuque capítulo 2, verso 14 fala assim: porque a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobre o mar. A nossa nação é conhecida como a nação do carnaval, como a nação do futebol, mas entenda uma coisa, eu creio que vai chegar um dia que a nossa nação será conhecida como a nação do poder de Deus, como a nação da manifestação da glória do Senhor. Eu comecei a se retirar, ficar íntimo do Senhor, subir monte, falar: Senhor, fala comigo. Abri a palavra, a resposta estava na palavra, a resposta estava na Bíblia. Deus começou a falar comigo. E um dia eu tenho muita sensibilidade hoje. Como Deus me usa muito nessa parte profética, eu tenho muita sensibilidade, tanto para ouvir algumas coisas. E alguns falam assim: mas como você ouve essas coisas, esses detalhes, que Deus me usa no profundo, né? A questão de detalhes. Como é que você ouve? Tem coisas que eu não consigo explicar. Tem coisa que é algo que Deus entregou para mim, é algo muito íntimo. É um momento que eu vejo, sabe? Vejo lugares, Deus me dá uma visão. Tem um momento que é como se fosse um flash. E tem um momento que é no meu coração. Eu falo no meu coração. E eu conheço a voz do meu pastor. Eu sei a voz do Senhor, porque é sensível, é fina e traz calmaria. Então entenda uma coisa. É isso aí. Eu quero profetizar para você que você vai ter uma grande experiência com o Senhor. Ele vai visitar você no seu íntimo. Aonde você estiver agora, Ele vai visitar você. Então, quando você silenciar a voz de fora e abrir a palavra, você vai ouvir a voz dele falando com você. A voz do seu pastor. A Bíblia fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e as me seguem. Eu conheço, porque eu sei no dia que ele marcou a minha história lá atrás, naquele momento lá que eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu sinto a mesma coisa até hoje. É a mesma experiência, o mesmo arrepio. Falo: ele chegou, ele está aqui. Você dele aqui nesse momento, aqui, ele está aqui agora. Ele está aqui agora, nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar agora. Ele está aí na sua casa agora. Então, eu silenciei e comecei a focar na palavra. Estudar a palavra. Billy Graham fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, eu parei de... Hoje eu busco tudo muito. Essa questão de alta performance. Eu tenho muitos amigos, né? Que são grandes nomes aí, que palestrante, já falo em muitas mentorias, falo em muitos lugares, mas o meu foco, a minha bússola, o meu GPS é a palavra. Sabe? Porque muitas coisas é informação. A Bíblia é revelação. Lamentação 3 fala assim, que a palavra se renova a cada manhã. A palavra nunca volta vazia. A palavra nunca falha. A palavra de Deus é incontestável. Ela é cura. Ela é transformação. Ela é restauração. Então é isso. Amém, amém. Nossa, que bênção. Chuva de bênçãos. Que delícia, né? Sabia que esse podcast ia ser especial. Estou muito feliz também. Estou muito alegre. Podcast número 7. 7. Feliz, tá? Gente, interessante aqui que esse podcast, a numeração aqui hoje é o 7º, né? 7. E 7, biblicamente, é profético. 7 é perfeição. Aconteceu tantas coisas aí. E eu estou aqui hoje, o podcast número 7, perfeição. É algo profético. A gente teve que desmarcar algumas vezes. Marcamos. Né? Por conta de agenda, enfim. Isso, estava viajando. Mas entendeu que tudo fala. Tudo é uma direção de Deus. Então, 7 é profético. 6, número do homem. 7, perfeição. Eu creio que Deus está mudando um ciclo aqui hoje. É um ciclo novo para esse podcast, para esse lugar, para esse ambiente, para essa geografia, para a sua vida, para a vida dos nossos amigos que estão aqui gravando, filmando. É uma nova estação para esse lugar. Uma estação de uma expansão sobrenatural. Para esse povo também que está vindo aqui, ó, aí na sua cidade, no seu bairro, nesse país que você está, é uma nova estação para você. Porque 7, biblicamente, é perfeição, é profético. Então, um ciclo se fecha aqui, é algo novo, um tempo de recomeço para você. Eu quero profetizar para esse lugar. Eu quero profetizar para sua casa. Deus me usa assim.
tô falando aqui, Não, já eu começa a Eu recebo. liberar, falar. Manifestar, É né? natural, não precisa ficar inventando coisa. Sim. Falei com meu amigo aqui, Geraldo, não precisa inventar, cara. Eu tava com um grande nome hoje aí da alta performance, grande nome mesmo. Falou, cara, bora ativar. Quem é você? Volta lá. Daqui a um mês você me chama, me fala. Eu falei, cara, eu não posso mentir, cara. Eu sou essa pessoa aqui. Eu sou um ativador profético. Eu sou um multiplicador de talento. Eu vou para o ambiente, eu não vou com intuito. Não, eu chego lá, pego o microfone e começo a me usar. Eu não posso inventar, eu não posso, não, ser o que eu não sou. Eu nasci para ser um ativador profético, para transformar pessoas, para servir as pessoas, para facilitar a vida das pessoas através daquilo que eu carrego. Então não adianta eu querer inventar. Eu gostaria de reforçar isso, muito mais do que a gente falar da gente, é alguém falando da gente. Sim. Então eu quero falar de você. Eu conheci o pastor Maurício no Homem de Honra, aqui em Alphaville. O pastor Maurício não cita nomes, mas ele está nesse núcleo e tem salvado muitas famílias, multimilionários, bilionários, influenciadores, enfim, né? Com a sua palavra, sempre baseado na palavra de Deus, obviamente. Mas eu queria dizer que tudo isso que você está dizendo é verdade, porque lá no Homens de Honra, por 2 vezes, eu vi isso acontecendo. Você realmente pegava o microfone com todo cuidado, com todo respeito, mas em nenhum momento ele falava em nome dos líderes que estavam ali. Ele falava sempre em nome de Deus. Olha a diferença. Isso que ele está falando é real. E aconteceu no último encontro agora, um player bem famoso aqui em Alphaville, no Brasil também, estava lá e aconteceu a mesma coisa. E profetizou na vida dele. Foi. Que ele virou para mim e disse assim, cara, eu vi uma coisa hoje que mexeu comigo. Ele te falou? Falou. E aí eu virei para ele e disse O que expressou assim, lá? Sim. E eu disse para ele assim, não vou falar o nome dele aqui, enfim, até para preservar, Isso. mas a gente conhece. E eu disse para ele, não é sobre dinheiro. Deus está fazendo algo dentro de você que a gente não consegue explicar. E eu senti aquela coisa forte, sabe? Tô até arrepiado. Eu senti aquela coisa forte com ele e vi que depois você ainda foi lá. Foi. Gente, olha só. Quando é Deus, não importa o cara, não importa quem é a pessoa. Ele virou, eu não sei se você recorda disso. Nós vamos terminar ainda o que eu tinha para finalizar com você, chamou de canto e foi lá e conversou com ele. É isso, é o que Deus faz. Não existe nada maior que Jesus, né? O horário ali venceu, né? Por ética, porque tem pessoas que empolgam. Todo esse processo eu aprendi muito isso. Mas Deus está usando. Poderia. O rapaz que dono do evento poderia deixar. Só que eu parei, entreguei o microfone e fui pro secreto. Fui pro íntimo. Porque tem pessoas que só faz algo querendo aparecer. Perfeito. Se o teu chamado se limitar a uma plataforma, você não ama vidas, você ama o microfone. Perfeito. Pessoas usam o microfone para se promover, para aparecer. Mas eu entendi uma coisa. Toda vez que você quer aparecer, Deus rebaixa você. Mas eu entendi um princípio. Toda vez que Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus descobre você, ninguém te esconde. Uau. Então tem pessoas que estão escondidas por Deus. Tem podcasts proféticos. Enquanto você não dá glória, eu vou repetir. Tem podcasts. Glória a Deus. Tem podcasts. Glória. Pega na sua casa aí. Tem podcasts escondidos que Deus está guardando para quando liberar, para quando desvendar, ninguém segura mais. Simplesmente podcast. Simplesmente podcast. Quando Deus esconde, ninguém te acha. Pastor, você sabe de uma coisa? Eu vou te contar aqui algo que você falou e isso é muito forte para mim. Quando eu comecei esse projeto aqui eu falo que é de Deus, né? Eu tenho afirmado isso. Antes eu achava que era o meu projeto, mas hoje eu entendo que é um projeto dele. E quando eu comecei, a primeira coisa que me veio à mente foi: eu quero que esse podcast seja uma mensagem para as pessoas das comunidades, para as pessoas mais simples, que às vezes não têm acesso a algumas informações das quais nós temos hoje. E o principal de tudo isso é fazer com que os nossos convidados, eles consigam
retribuir essas pessoas que do outro lado têm nos ajudado. E por fim, eu queria dizer que nunca foi meu intuito, verdadeiramente, nunca foi meu intuito de aparecer nas câmeras. Nunca foi. O meu intuito aqui, obviamente, que é ganhar almas, e não tem que ser hipócrita, porque a gente quer que isso daqui, sim, dê muito certo, mas para que mais pessoas sejam ajudadas. Mas meu intuito nunca foi aparecer. Eu gostaria de registrar isso daqui, porque eu sei que eu estou aparecendo, né? Parece uma coisa que não é verdade. Não, porque o podcast você precisa aparecer para poder fazer. Principalmente esses de vídeos, não é um podcast de áudio. Mas eu queria registrar isso, porque eu me lembro que algumas pessoas que queriam estar nesse projeto comigo, eu senti no coração dessas pessoas que elas não queriam estar nesse projeto. Elas queriam estar aqui para mostrar que elas eram pessoas conhecidas participando de um evento conhecido e que eu sabia que isso daqui, porque eu sei que isso aqui vai crescer, como o senhor mesmo profetizou. A intenção do coração era errada, né? Tudo tá no coração. Exato. Queria até fazer a coisa certa, mas a intenção por detrás estava errada. Não, e foram várias pessoas assim, porque vê isso aqui e fala, cara, que legal, né? A estrutura é um ambiente muito acolhedor, né? É um ambiente... Mas isso aqui é um projeto que você cavou lá atrás. Quantas noites mal dormidas. Quantas vezes que você, cara, eu começo ou não começo. Porque eu falo aqui, tem pessoas aqui tem uma pessoa na live, é pra você essa palavra. Sim. Tá pensando em fazer algo, só que parou várias vezes. Essa mulher que tá pensando em sair de casa, não aguenta mais. Vou sair ou não vou sair? Porque quando você estava cavando um poço, ninguém apareceu. Vai cavando. Foi o seu processo ali. Mas hoje, quando olha esse cenário bonito, as pessoas servindo aqui, nossa, tá jorrando. Todo mundo quer aparecer. Aqui tá a questão. Você precisa entender e analisar quem anda com você em tempo que você está cavando os poços. Amém. Amém. E que não é fácil, né? Tá cavando os poços. Você cavou lá atrás. Você está começando a colher o resultado lá de trás. É muito fácil olhar para José governador, mas tem um processo por detrás. Olhar Davi rei, mas tem um processo por detrás. Muito fácil ver você, nossa, tá aí. Tem um processo. Curso que você pagou, investiu, tempo, sabe? Abriu mão de tantas coisas para chegar onde chegou. Parabéns. Sim, coração. foram muitas madrugadas, né? Madrugadas. Meu, da equipe que tá aqui, assim... Parabéns por esse projeto, parabéns. Eu creio que vai alcançar muitas pessoas. Famílias, sabe? E você que tá em casa, tem projeto também. Faça, sabe? Tudo que colocar nas suas mãos, faça com excelência. E a excelência desse podcast. Eu lembrei de um texto bíblico que fala assim, quer comais, quer bebais. Fazei tudo para a glória de Deus. Você está aí vestido para a glória de Deus. Sim. Ambiente extraordinário para a glória de Deus, para honrar o nome de Jesus. Os câmeras para honrar o nome de Jesus. Não é para me honrar, não é para minha glória. É para a glória de Deus. Toda honra e toda glória seja dada para o Senhor dos Exércitos. Romanos capítulo 11 fala assim, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quando eu vou lá, quando eu ministro, quando eu prego, pessoas se convertem e falam, Senhor, a honra é sua. Alguém fala assim, cara, nossa, você arrebentou, você é profeta, você é mais top do que... Não, eu quero me esconder. Eu falo igual o João, o Batista, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Que o Senhor cresça nesse podcast e você que eu diminua. Tô empolgando aqui já. Que Jesus cresça, que Deus cresça e que eu diminua. Cada vez mais, porque isso é para Ele, isso não é para mim. Isso é para vocês. Que bênção, né? Que alegria. Pastor, uma dúvida também que me pediram aqui para perguntar para o senhor. Como é que eu começo a ler a Bíblia? Começo pelo começo ou tem um capítulo mais fácil? Sei lá, eu começo por Eclesiastes, eu começo por Salmos, eu começo...
Por onde eu começo para ter melhor entendimento? Eu falei isso para uma mentorada esses dias, ontem. Ela tava, eu tô perdida na Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia em Gênesis, só que eu não consigo entender aquela genealogia. Adão, Sete, Enos, Enos, Cainã, Cainã, Malel, Jared, Jared, Enoque, Enoque, Matusalém, Matusalém, enfim, é muito complicado. Eu falei, amiga, é muito simples. Começa pelo Novo Testamento, pelos livros sinóticos. Como assim? Eu falo, lê primeiro acerca de Jesus. Lê os 4 evangelhos primeiro. Mateus, Marcos, Lucas e João. São livros sinóticos, significa parecidos, mas escritores que escreveram em diferentes tempos. Com a sua precisão, com seus pontos de profundidade. Então começa pelo Novo Testamento, porque tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para o Cordeiro que é Cristo. Então começa Mateus, Marcos, Lucas e João, depois volta lá para Gênesis. Porque o Antigo Testamento aponta para o Novo. Porque são 3 dispensações na Bíblia. Qual? A dispensação do mistério, que é o Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias, Antigo Testamento, dispensação do mistério. Mas por que dispensação do mistério? Porque Deus se manifestou de uma forma misteriosa, através de teofania. O que é teofania? Deus escondido, através de vento, terremoto, fogo. Essa é a dispensação do mistério. E a dispensação da graça? Mateus, Marcos, Lucas e João. É o próprio Cristo revelando a sua graça através da sua própria vida. O que é graça? Favor imerecido. E de Atos até Apocalipse, dispensação da plenitude. Mas por que plenitude? Completo. Porque no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, o Espírito Santo não permanecia dentro das pessoas. Ele vinha sobre os profetas, mas não permanecia. Ele vinha e se retirava. Só que em João, capítulo 14, Cristo falou assim, eu vou e vos darei outro consolador. Essa expressão no grego outro significa allos, que significa eu vou enviar outro da mesma espécie. Então, a essência de Cristo, a essência de Deus está no Espírito Santo, que mora onde? Dentro de você. Então, Abraão não teve esse privilégio, Davi não teve esse privilégio, Jacó não teve esse privilégio. Qual o privilégio? De ter o Espírito Santo, de ter Deus, de ter Jesus morando dentro de você. Eu tenho esse privilégio. Você tem esse privilégio. Você na sua casa tem o Espírito Santo morando dentro de você. Então aqui, plenitude, completo. Você é completo pelo Espírito Santo. Estou todo arrepiado aqui, estou pensando em profetizar para esse povo. Estou pensando aqui declarar para esse povo um tempo novo para esse povo. O Espírito Santo vai trazer completude para você. Vai liberar plenitude para sua casa, para sua família, para sua descendência. Plenitude. Amém. Águas vivas, plenitude, restauração, libertação, cura, milagres. Estou todo arrepiado, meu Não corpo. estou ouvindo nenhuma glória aí. Da glória, meu povo. Uau, Aleluia. uau. Pastor, tem muita coisa. Tem muita coisa. Assim. Olha, esse podcast aqui vai ser, acho que, o mais longo. Oh, Já deu. meu Deus, passei muito rápido. Eu tô Passa. já... E me acostumar. Isso aqui também para mim é um dos... Quando a gente fala, por exemplo, Antigo Testamento e Novo Testamento, o Novo Testamento eu vou falar de forma bem popular, Claro. tá? Não é não é a minha fala, tá? É popularizando aqui. O Novo Testamento, ele anula o Antigo Testamento? Claro. Então, a nova aliança, porque ele fala do novo, né? Eu sei que você trouxe já toda essa explicação, mas muitas pessoas têm dúvida. Eu sigo o Novo Testamento, mas eu preciso falar do Antigo Testamento ou um complemento. Como é que é isso? Da nova aliança, eu cancelo... O que de fato eu cancelo? A pergunta é a seguinte, o que de fato eu cancelo do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Por exemplo, fala sobre a morte de animais. Isso é uma coisa que foi cancelado com o Novo Testamento. Como é que é isso?
Novo Testamento, os 4 evangelhos, dispensação da graça através de Cristo. O que é graça? Graça é favor imerecido. No Antigo Testamento era sacrificado um cordeiro para a remissão de pecado. Mas no Novo Testamento o cordeiro é Cristo. Então, o próprio Cristo é o cordeiro. Então, esse peso, esse fardo de matar um cordeiro... Não, para me purificar, eu vou ter que matar um cordeiro, levar para a igreja. Não. Cristo é o cordeiro imaculado, que foi o sacrifício vivo para remir o meu pecado. Então, biblicamente falando, o véu se rasgou. E agora você tem acesso, ousadia, para acessar o trono da graça. Então, no Antigo Testamento, tinha que matar um cordeiro para remissão de pecado. No Novo Testamento, hoje, não é que o velho anula o novo. Não, não, não. É que o Novo Testamento é Cristo. A Bíblia Sagrada aponta para Jesus. O cordeiro é Jesus. A morte de Cristo na cruz, ele remiu todos os nossos pecados. Amém. Respondido. E outra coisa aqui, Ah, eu sou muito sincero, muito humilde também. Eu não sou um especialista de Bíblia. Estou muito sincero. Eu sou um estudante da Bíblia, estudo, conheço, eu não sou um teólogo. Falar que eu tô mentindo, eu não sou um teólogo, sou um estudante, conheço, não sou profundo, mas eu leio muita palavra, estudo muita palavra. sim. Não, mas você sabe que você trouxe até o Tiago Brunet numa das falas. O Tiago Brunet ele fala que ele não é especialista, por exemplo, em Apocalipse. Então ele fala assim, pô, ele foi até um outro podcast que eu gosto muito de assistir, e ele diz o seguinte, olha, deixa esse daí pro Lamartine Pozzella, que o Lamartine Pozzella conhece melhor Apocalipse. Não é fácil, né, ter todo o conhecimento da Bíblia. E mesmo assim, há quanto tempo você está estudando? Sim. Quanto você estuda? Eu, por exemplo, sou leitor da Bíblia. Mas eu não sei 10% do que você sabe. Um eterno aprendiz. E é um eterno aprendizado. Um eterno aprendizado. Interessante aqui, o pouco para quem não sabe nada é muito. Amém. Grava isso aí para você. O pouco para quem não sabe nada é muito. É muito. Você carregar algo dentro de você. Só que você está retendo, sabe? Tem pessoa que está retendo o talento. Só que é tempo de você multiplicar o que você carrega. Quem é você? O multiplicador de talento. E eu vou dizer uma coisa. Você que está assistindo a gente, tenha coragem de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Dentro do teu ciclo de amizades. Não tenha medo, porque hoje muita gente tem a preocupação de fazer isso. Obviamente, tenha toda a cautela e respeito o ambiente que você está. Mas não deixe de fazer isso, né, pastor? Porque Mas nós somos, eu falo que nós somos transformadores de pessoas, né? A gente que tem a palavra de Deus internalizada, mesmo que seja esses 10%, como eu te disse, eu, por exemplo, tenho feito isso muito na vida das pessoas, tenho falado muito de Deus na vida das pessoas, e eu tenho certeza que ali, naquele momento, talvez essas pessoas não se sintam curadas, mas eu sei que eu plantei uma sementinha. Em algum momento, essa semente vai crescer. E aí sim, como você disse, Deus vai olhar isso, né? Não adianta você... em Antioquia, as pessoas que se convertiam ao Senhor através da pregação dos apóstolos era chamado de cristão, o pequeno Cristo. Mas por que pequeno Cristo? Porque era o reflexo de Cristo nessa terra. Vai ter momento que você vai pregar com palavras, mas a sua vida é um testemunho vivo. Então entenda uma coisa, a sua vida precisa ser uma pregação. Pregue. Se necessário for, use palavras. Se necessário for. Porque a sua vida é uma pregação. Vai falar assim, eu quero ser como você. Eu quero aprender com você. Eu quero estar perto de você. Então a pregação é você. A Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. Eu vou repetir para você. A Bíblia
que o mundo lê é a nossa vida. Amém. Palavras convence, exemplo arrasta. Amém. Isso é forte. Com palavras motivacionais você pode convencer pessoas, mas com seu exemplo você pode transformar pessoas. Convence. Exemplo transforma. Transforma. Entendeu? Antigamente o povo era chamado o quê? Os cristãos, pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço. Literalmente, vou até usar um exemplo aqui. Andava com a Bíblia aqui, debaixo do braço. Todo mundo conhecia, aquele é cristão. Terno, gravata. Hoje mudou muitas coisas. Nova era, um novo momento. Hoje tem pessoas chamadas de 007. Antigamente eu não conhecia. Por que 007? Ninguém sabe quem é. O cara é crente. O cara serve ao Senhor, é até um pastor. Só que tá na empresa há 10 anos. Ninguém sabe que o cara é cristão. Tá escondido. Eu não posso me expor aqui, não. Vai me julgar. Vai ter perseguição. Vai me demitir. E a pergunta para você é: não negocie. Não troque o propósito pela proposta. E nem os princípios, né? E nem os princípios. Porque se eu falar, vai me custar muito caro. Que custe tudo. Nossa, isso é... Paulo falou, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí Paulo expressou mais. Não, o meu morrer é lucro. E o meu viver é Cristo. Então, irmão, sai da caverna. Para de se esconder. Crente 007. Tá na geografia, num lugar, mas ninguém conhece. Eu preciso de um pastor para orar aqui. Ninguém sabe que ele tá lá, porque ele não expressa. Exato. Não, isso é muito emblemático. E só para trazer aqui para as pessoas não confundirem, porque quando você trouxe que a autoridade não precisa ser anunciada, você não precisa mostrar que você é autoridade. Veja, o que a gente está dizendo aqui é diferente do que a gente disse lá atrás. O que a gente está dizendo aqui é: não abra mão dos seus princípios. Não abra mão de falar de Deus para outras pessoas, porque você está ajudando a curá-las, né? Não precisa ter todo o conhecimento. O pastor acabou de trazer aqui, o pastor Maurício. Você não precisa ter todo o conhecimento da Bíblia. Usa o pouco que você tem, que para muitas pessoas isso pode ser muito. Você pode salvar vidas. Achei interessante aqui, olha. Eu estava visitando hoje um amigo. Olha, livro dele. Meu ativacional diário. Ativacionais para você se conectar com Deus. Tanto que esse livro é simples. Eu estava analisando aqui. Ele pegou, coloca o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quinto dia. Isso aqui. Ele pegou o primeiro dia, colocou Gênesis capítulo 1, versículo 26, escreveu o texto. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Embaixo ele colocou: Deus criou você para ser sua imagem e semelhança. Simples. Aí ele colocou embaixo: frase para começar o dia: não importa o meu passado, o Senhor estará comigo pelo resto da vida. Uma coisa simples, tirou a palavra rema. Rema é o quê? Você aprendeu já, não? Sim. Cursinho aqui, rapidinho. Sim. Logos é o quê? Palavra, letra. E rema é palavra revelada. Mais ou menos assim. Aqui é a minha Bíblia. Minha Bíblia aqui. Eu pego a minha Bíblia, a minha chamada de espada pelos cristãos pentecostal. Cadê o povo pentecostal da live aí, ó? Aleluia, crente. Glória a Deus. Aqui é o Logos. Provérbios capítulo 31. Eu leio aqui é o Logos. Só que a mensagem rema tem que saltar. O que é a mensagem rema? É a revelação por detrás da letra. O problema é que tem muita gente que tem a letra, mas não tem o quê? A mensagem revelada. Tem muito conhecimento, mas não tem uma inspiração profética. Tem muito conhecimento, mas não tem uma transformação da palavra. Sim. E aí ele consegue... Quer falar do livro dele? Ativar pessoas. Recebi dele hoje. Ele falou assim para mim: Maurício, você vai escrever seu livro. Tanto que é simples, me entregou isso aqui. Isso é profético. Em breve vou ter meu livro. Tem que colocar uma data.
Se eu falar que em breve, preciso Pastor, colocar uma data. vou fazer um desafio. Eu quero voltar aqui. Qual é a data? Meu Deus do céu. Até dezembro desse ano, hein? Até dezembro, vamos lá. Em nome Dezembro desse ano. Em nome de Jesus. Olha só, essa data vai Meu se tornar Deus. pública. Meu Deus do céu. Vai se tornar, não. Ela já é pública. Dezembro deste ano. Meu Deus. Então, eu vou fazer um convite. Eu gostaria que você viesse aqui Claro. para falar do seu livro Meu Deus. assim que for lançado Pronto. ou pré-lançamento. Com certeza. Eu gostaria que você voltasse aqui para a gente poder falar desse livro. Tem Combinado? Com certeza. Tem que ver se vai me convidar, né? Porque dá, né? O podcast né? Bombástico lá, só famoso aqui, né? Nem dá. Obrigado. Pastor, você já está convidado para vir aqui quando você quiser. Alegria. Quando você quiser. Não acabou ainda não, tá? Tem mais coisas aqui. Manda bala. É o seguinte, quando a gente fala dos princípios, e muita gente pergunta assim, mas quais são esses princípios que eu devo seguir? Porque quando eu sigo os princípios de Deus, tudo me será acrescentado, certo? Agora, que princípios são esses? Quais são os princípios que eu devo seguir? Sim, a tua orientação. Biblicamente falando, existem inúmeros princípios. Só que alguns princípios básicos que vai trazer paz e prosperidade para a sua vida. Primeiro, um dos princípios, amar as pessoas. Segundo, servir as pessoas. Terceiro, honrar as pessoas. Quarto, amar o próximo. Então, existem inúmeros princípios que vai fazer você avançar, biblicamente falando. Sim. Amar, perdoar. Por exemplo, quando acho que acontece isso muito no ambiente masculino, a gente já falou isso algumas vezes, em Homem de Honra, a questão do homem em relação à pornografia. Como é que é visto isso? Como é que isso é curado? Como é que o homem ele é visto quando isso acontece? Ele tem lá sua esposa, ele tem a sua família, e mesmo assim ele tem esse, não sei se eu posso classificar como um distúrbio emocional, enfim. É cristão e ainda assim ele faz uso da pornografia. Como é que é isso para essas pessoas? Porque muitos homens, eu, por exemplo, no passado, já tive essa experiência, né? Porque o que acontece é o seguinte, hoje, eu estava até falando para um membro lá do Homem de Honra, que hoje você entra aqui e você pesquisa, sei que é um assunto delicado, tá? Sim, sim. Mas você pesquisa, por exemplo, um pijama para sua esposa. Você quer olhar um pijama, aí você vai ao pijama, aí você vai olhando uma roupa mais íntima. Quando você vai ver, o próprio algoritmo ele vai te carregando, né, para que você e muitas pessoas geram gatilho nessas pessoas, né? Quer dizer, ela não era uma pessoa que tinha um vício na pornografia, mas por conta desse algoritmo ir carregando ela e ela vai gostando mais, o negócio só cresce, né? Vai gostando mais, pumba. E aí gerou o gatilho e fala, cara, olha isso aqui. E aí ele já começa a olhar outra mulher que não é mais a mulher dele. Então tudo que ele estava buscando para a esposa já não é mais a esposa que ele quer. Ele já está buscando outras coisas. Então como que nós conseguiríamos ajudar essas pessoas em relação à pornografia? Eu sei que parece óbvio, fala assim, o cara tem que parar. Mas como é que utilizando a palavra de Deus, como é que ele busca, fazendo jejum, como que... No meu processo de conversão, eu passei algumas guerras. A minha maior guerra foi na mente. Eu tinha muita batalha na minha mente, muita seta. Setas são ferramentas que o inimigo usa para confundir nossa mente. Colocava imagens da minha mente, sabe? Enfim, muitas coisas ruins. Eu comecei a vencer como? Vencer na palavra. Comecei a ocupar a minha mente
com a palavra de Deus. Por exemplo, um homem que é casado. Essa é uma área que eu não... De verdade, eu sou muito, muito, muito verdadeiro. Eu não tenho profundidade, até porque eu não sou casado ainda. Mas ainda. Mas, na verdade, em muitos casos já homens chegaram em mim, como que eu liberto disso, que são casados, só que está com essa prática, né, com esse vínculo. Eu falo, cara, biblicamente falando, eu posso te ajudar você a vencer. Como? Eu ensino você, eu discipulo você biblicamente falando. Você tem uma vida de oração, você jejuar. O que é você jejuar? É você matar a sua carne e fortalecer o seu espírito. Então, por quê? Você casou com a sua esposa, isso é um mandamento de Deus. Vai ser feliz, deixar o homem, a sua casa, para viver com a sua esposa. Então, ali você já tem ali a sua esposa. Só que existe todo um processo, é óbvio. Aí você tem um vício. Primeiro, se você precisar de ajuda, procura ajuda. Não é errado. Todos os profissionais, tanto dessa questão de depressão, precisar ir para um psicólogo, terapia, vá. Alguns falam assim, mas cristão não pode. Vai ser curado, vai ser tratado. Deus colocou os profissionais para ajudar as pessoas. Sim. Mas você pode também vencer de uma forma espiritual. Porque eu falo o seguinte, tem muitas pessoas que tentam vencer guerras carnais com armas espirituais. E tenta vencer guerras espirituais com armas carnais. É impossível. Tem coisas que eu venço na zona espiritual. E tem coisas que eu venço na zona carnal. Sim. Aquilo que você consegue fazer, você tem que buscar ajuda. Sim. Por exemplo, você tem uma guerra, sabe, em alguma área da sua vida. Procura quem já domina aquela área. Você quer vencer na vida, quer prosperar. Procura quem já prosperou. A questão é que você procura as pessoas erradas. Você tem que procurar quem dá certo. Não é quem fala que dá certo, é quem tem resultado. Exatamente. Então, eu ensino o seguinte, matar sua carne e fortalecer seu espírito. É um processo, fazer campanha, disciplina, para você se afastar, desvincular disso. E é você e o Senhor. É você ter um particular com Deus. Cara, é um propósito que eu faço com Deus, pela minha vida, pelo meu casamento, porque isso destrói casamento. Isso é uma pequena semente que o inimigo lança para destruir famílias. Todo tipo de vício são sementes que o inimigo lança para destruir os lares. A célula máter da sociedade é a família. Tá certa essa expressão? Sim. A célula máter da sociedade é a família. O que vai transformar a nossa geração, a humanidade, são as famílias. E o inimigo sempre trabalha para desconstruir os lares, como sementes. Uma delas é essa. Essa questão da pornografia. Está muito perto de você no celular. Então, vença na palavra, jejuando. É o que eu indico. Existem vários outros fatores, outro ensinamento mais profundo. Mas na minha simplicidade eu ensino. Faça jejum, mata a sua carne, fortaleça seu espírito, se conecta com Deus, ora mais. Procura ambientes, tipo assim, que vai te fazer afastar você desse momento. Se tiver vontade, vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai ouvir um louvor, uma pregação. Vai ocupar sua mente, porque mente vazia é a oficina do diabo. Amém. São as pequenas sementes que destroem a nossa vida. Porque é mais ou menos assim. Não tropeçamos nos grandes galhos. Não tropeçamos nas grandes montanhas. Tropeçamos nas pequenas coisas. É muito pequeno isso aqui. Eu vou começar aqui. Eu vou ver aqui. É só um pouquinho. Aí você começa a ver aqui. Vai ver amanhã, ver depois. Quando você olha, você perde o desejo pela sua companheira. E começa todo um processo. E destrói a sua vida. Mas o interessante é que tem esse podcast aqui. Para despertar essas pessoas. Exato. Sabe? Volta. Vem para o Senhor. Fortaleça a sua carne. Fortaleça o seu espírito. Mata a sua carne. Perfeito. Existem 2 cachorros dentro do ser humano. Eu falo assim, né? Eu uso uma tipologia. Qual que vence? Vence aquele que você alimenta. Se você alimenta a sua carne, a carne vai vencer. Mas se você alimenta o seu espírito, o espírito vai vencer. Você alimenta a carne fazendo coisas carnais. E você alimenta o espírito acessando coisas, ambientes espirituais. Eu falo o seguinte, lugares, pessoas e informação.
Lugar certo, você acessa as pessoas certas. Pessoa certa, você acessa a informação certa. O problema é que tem muitas pessoas erradas, tem muitas pessoas certas, mas no ambiente errado. E tentando acessar a informação certa, incongruente, não acessa. Não Então acessa. procura pessoas que já venceram essa área. Ande com pessoas que já venceu, para você aprender, para você pegar os códigos, para você vencer também. Sim, muito bom. Excelente. Pastor, eu vou fazer aqui 2 perguntas, já para a gente encerrar também, porque senão a gente não vai embora Tá hoje. top. Tá muito bom. Eu ficaria aqui horas. Legal. Mas vamos lá. Jejum. Você falou de jejum, o jejum era uma das perguntas. Como é que é o processo do jejum? Normalmente eu fazendo um jejum, eu sei que depende muito da maturidade, da minha relação com Deus, da minha proximidade, enfim, né, da minha intimidade, mas como é que as pessoas entendem a questão do jejum? O jejum, ele pode curar de primeira, eu posso fazer 2 vezes? Quanto tempo eu faço? Quanto eu aguento? O que você poderia trazer aí em relação ao jejum? Na verdade, existe várias maneiras de fazer jejum. Tem o jejum de Esther, de Daniel, 21 dias. Sim. Vai muito da pessoa, do seu nível de maturidade para com o evangelho. Vai muito da pessoa, o seu nível de maturidade. Tem pessoas que não suportam, você também não pode ser irresponsável. Você tem uma doença, não consegue fazer e você quer sacrificar. Não é isso. A questão não é que Deus quer o seu sacrifício, Deus quer a sua obediência. É melhor você obedecer do que você sacrificar. Lá atrás eu colocava milhos para ajoelhar. Eu estou sacrificando para o Senhor, só que é sacrifício de tolo. É você obedecer. Olha aqui, Mateus capítulo 6. Tá gravando ali. E no versículo 16 fala assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas. Eu estou de jejum. Jejum você não expressa para ninguém. Tem pessoas que querem falar, não, eu estou de jejum hoje, tá pesado. Não, eu estou de jejum, tá muito difícil. Você não expressa, porque é algo seu e de Deus, para matar sua carne e fortalecer o seu espírito. Não mostre como contristado, mas é algo íntimo, algo seu e Deus. É você que decide, é você que escolhe. E o que é jejum é você tirar, é você abrir mão daquilo que você ama, daquilo que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de café, por exemplo, né? Eu gosto muito de chocolate. O que é jejum? É sacrificar. Eu vou sacrificar o chocolate durante 10 dias. É um jejum. Por exemplo, eu faço muito das 7 a meio-dia, sem nada, só na água às vezes. Das 7 às 5 só na água, eu tiro tudo. Vai muito o seu organismo também. Sim. Mas questão de jejum é você matar a sua carne e fortalecer o seu espírito. É sacrificar aquilo que você ama muito. Não é tirar aquilo que você, não, isso aqui não faz falta. É você tirar aquilo que sacrifica você. Porque jejum tem que mexer com a sua estrutura. Tem que ser algo que seja Tem que ser algo que seja difícil. Aí fala mais do texto. Aqui, ó. Como hipócrita, porque desfigura o rosto, para que os homens pereçam, que jejuma. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Quer mostrar para alguém, cara? Eu tô de jejum, então, beleza. Top. Homem de Deus. Homem que jejuma. Alguns falam para dizer que é homem. Ah, eu sou homem de Deus. Eu oro 10 vezes por dia. Ah, não precisa você expressar. Deixa os seus frutos falar por você. Quando você fala, Deus fala assim, olha, pronto. Já recebeu o seu galardão. Só que continua aqui o texto. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto. Fala de quê? Se arrume. Ah, mas eu trabalho, como é que eu faço para jejuar? Se arrume. Não vai bagunçada, não. Porque eu vou chegar lá e vão descobrir que eu estou de jejum. Não. Se arrume. Postura. Mulher de Deus, homem de Deus, rosto lavado. Fala mais o texto, que é muito poderoso esse texto aqui. Quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto,
para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim ao teu Pai que está em oculto, e ele te recompensará. A recompensa do jejum, quem entrega é o Senhor. Qual o propósito do jejum? Não é para você receber nada de Deus, é para você matar o seu eu, matar a sua vontade e viver a vontade de Deus na sua vida. É falar igual Paulo, já estou crucificado com Cristo. Amém. Isso. Então, até falando para quem está nos assistindo, Isso. o jejum você faz em secreto. E faça respeitando a tua saúde, né? Porque se você tiver algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade, obviamente que ficar sem comer algum tipo de alimento pode causar algo Sim. Que possa te levar até uma situação de pior. Exato. Mas o jejum, ele vai te ajudar a fazer com que você consiga ter aquela mudança. Sim. Isso não necessariamente, talvez o primeiro jejum, porque você tem que fazer de todo o coração também. Vários. Mas você tem que fazer jejum exatamente para curar. E não precisa falar para ninguém. E outra, esteja bem. Porque normalmente quem está sem comer, fica assim, ó. É isso que diz a palavra, né? Levanta a cabeça erguida, postura, Forte. firme, forte. Não. É eu e Deus. E você e Deus. A minha aliança é com Deus. Você sabe que uma vez eu estava fazendo um processo de seleção e um colaborador, não sei se ele sabia que eu era cristão, mas ele virou para mim e falou assim, nossa, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, cara? Tô de jejum. Falou isso pra mim, né? E eu já sabia, né, que jejum você faz em secreto, né? Eu falei, mas por que você está dizendo que você está de jejum? Isso é bom. Primeiro eu falei, isso é muito bom, que bom. Mas por que você disse para mim? Ele falou, não, senti vontade de dizer. Eu falei assim, mas jejum é secreto, você não precisa dizer para mim. É você com Deus. Então eu acabei dando essa devolutiva para ele, porque eu me senti um pouco desconfortável, entendeu? Com a situação. Não sei se quis trazer um outro elemento ali que não fosse genuíno, né? Mas enfim, dei o meu recado. Pastor, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos ouvindo e que fosse aquela mensagem realmente para mudar a vida dessas pessoas. Uma mensagem Uma mensagem especial. João capítulo 3 e no versículo 16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Cristo na cruz trouxe vida para a humanidade. Cristo foi crucificado. O Cordeiro foi crucificado para trazer vida, para trazer esperança. E eu declaro para você a esperança para a sua família, a esperança para a sua casa, a esperança para o seu negócio. É só você crer no Senhor. Crê e será salvo tu e a tua casa. Essa é a minha mensagem de Deus para você. Creia. O cenário da tua vida hoje pode ser totalmente contrário, mas entenda, o Cordeiro foi morto para entregar a vida para você. Não importa a tormenta que você está vivendo, não importa a crise, não importa o processo, a angústia, entenda algo. Deus é especialista em transformar tristeza em alegria, prejuízo em lucro e derrota em vitória. Há esperança para a sua vida, há esperança para a sua família, há esperança para o seu ministério, há esperança para a sua casa, porque o Rei da Glória, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que restaura, aquele que liberta, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que é o Cordeiro, que João falou assim, eis aí o Cordeiro que tira pecado do mundo. Você é amado pelo Senhor, Deus te ama.
a sua família é amada por Deus. Creia, o Senhor vai mudar a sua vida. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Com alegria. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra recebê-lo aqui. Peço só para as pessoas que não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e deixar os seus comentários. Pode colocar os comentários lá que a gente sempre responde, ok? Tem um ponto aqui, obrigado, o Gabriel me lembrou. Pastor, como é que a gente encontra o senhor nas redes sociais? Dá o seu Instagram aí. É muito simples, vai lá e coloca, eu sou Maurício Leite. Coloca assim, eu sou Maurício Leite. Aí você vai me encontrar lá, posto muitas stories lá, mensagens, lugares que eu estou ministrando, vou postar mais conteúdo agora. Então, eu sou Maurício Leite. Amém. Gente, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Alegria. Obrigado.